Graças a Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Olha, eu quero trazer uma mensagem abençoada para os irmãos, seja você de qual denominação for. Eu quero que você acolha essa palavra que eu vou trazer, essa mensagem que eu vou trazer com muito carinho e que os irmãos, ao ouvirem, venham observar conforme está escrito na palavra do Senhor. Eu sou pastor de uma igreja protestante, sendo pastor de uma igreja protestante, logo algumas mensagens, algumas pregações e sermões serão em protesto a ensinamentos errados e a doutrinas erradas nas várias denominações e nas várias igrejas. Isso para alertar os irmãos dos acontecimentos dos últimos dias, porque a palavra do Senhor no livro de Timóteo, capítulo de número 4, deixa eu só abrir aqui para mim poder acompanhar com os irmãos. Timóteo, capítulo de número 4, a palavra diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizado a própria consciência. Então há uma necessidade muito grande de se alertar os irmãos sobre os perigos das doutrinas e dos ensinamentos errados que são destinados em várias denominações. Não quero aqui eu citar nenhuma denominação, mas se os irmãos identificar erros como estes que eu vou falar, os irmãos vão com certeza saber se tem ou não em sua igreja, se tem ou não em sua denominação. Não estou aqui para criticar, mas para pregar o evangelho sadio, o evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho de Jesus Cristo vai muito além do que as coisas dessa terra. Muitas pessoas imbuídas por pensamentos gananciosos têm ido à casa de Deus, não em busca de Deus, não em busca de seus ensinamentos, não em busca de se reconciliar, não em busca de converter-se, mas em busca de resolver os seus problemas. E quando essas pessoas vão em busca de resolver os seus problemas, elas não estão preocupadas em servir a Deus, mas estão preocupadas em sanar os seus problemas, em resolver as suas dificuldades. Logo, como poderemos dizer que essa pessoa vá em uma igreja para cultuar a Deus? Muitas denominações, irmãos, aqui tem várias questões que eu poderia chamar a atenção, mas eu vou citar uma específica. Muitas denominações, meus irmãos e irmãs, não têm mais cultuado a Deus, e sim a um Deus chamado Mamon. O que significa isso, pastor? Tem cultuado a riqueza, porque muitos falsos profetas se levantaram nos tempos atuais e têm dito para os irmãos que frequentam as suas denominações, as suas igrejas, que eles têm que prosperarem a qualquer custo, porque se eles não prosperarem, eles não são de Deus, eles não servem a Deus e Deus não está com eles. Então, logo toda denominação, toda igreja que foca mais em prosperidade financeira, em riqueza, em fama, em glória, não está adorando, louvando, nem buscando ao Deus verdadeiro, ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, ao Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há uma necessidade de alertar os irmãos sobre o que está acontecendo nas denominações atuais. Não citarei nome de nenhuma denominação, porém os irmãos têm por si só a capacidade de identificá-las pelo seu discernimento de espírito, se assim eu posso dizer.
Meus irmãos, o livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24, a palavra, por intermédio deste evangelho de Jesus Cristo, nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou há de amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando o ser humano que aprende nas várias denominações de que a prosperidade financeira, a riqueza, tem que ser uma dádiva que essa pessoa tem que carregar para identificar que Deus é com ele, essa igreja, ela não está seguindo a Deus, ela não está seguindo a Jesus Cristo, ela não está buscando a Deus, ela não está buscando a Jesus Cristo. Porque as riquezas, a prosperidade financeira, eu não quero dizer aqui que nós não dependemos de dinheiro, porque dependemos. Se eu disser que nós não precisamos de prosperidade, eu estou mentindo. Se eu disser que nós não precisamos de dinheiro, eu também estou mentindo. Mas a partir do momento que o tema central do culto nas igrejas tem sido o dinheiro e a prosperidade, não estou dando mais lugar a Deus e sim a Mamon, e sim as riquezas. E Jesus compara as riquezas, o amor às riquezas, o amor ao dinheiro, como se fosse uma idolatria a outro Deus. Porque veja o que Jesus diz: não podeis servir a Deus e às riquezas, porque ou há de agradar um e aborrecer o outro, ou há de ser fiel a um e ser infiel ao outro. Não podeis servir a dois senhores. Mamon tem sido o Deus de muitas denominações que se dizem cristãs, porque o foco principal não tem sido mais Deus, não tem sido mais o Senhor Jesus, não tem sido mais o Espírito Santo, não tem sido mais o arrependimento, não tem sido mais o Evangelho do Reino, não tem sido mais o batismo nas águas, mas sim a prosperidade, as riquezas, a fama, a glória, o crescimento financeiro. E é por isso que muitas denominações, dentro de várias denominações, as pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão se esfriando, porque no livro de Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número, vou ler a partir do versículo de número, deixa eu ver aqui, a partir do versículo de número 7, nós vamos analisar aqui um pouco o motivo pelo qual a frieza vem dentro de certas denominações. Isso aqui só vai contribuir para o que eu falei anteriormente. Vamos lá. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé
e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, quando o tema central deixa de ser o arrependimento, deixa de ser a conversão, deixa de ser Deus, deixa de ser a pessoa do Senhor Jesus, para passar a ser o dinheiro, a prosperidade, então não é a Deus que estão cultuando, e sim a um Deus chamado Mamon, riquezas, fama, glória. E todos sabem muito bem que uma das coisas oferecidas pelo diabo à pessoa de nosso Senhor Jesus, quando ele estava ali no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, foi fama, glória e riqueza terrena. Ou seja, o diabo, ele oferece essas coisas para que a pessoa se desvie do foco principal, que é Deus, que é os céus. Paulo diz que uma vez que morremos para este mundo, devemos buscar as coisas lá do alto e não as coisas terrenas. Tem gente que tem tanto, mas que isso não é suficiente, ele quer mais. Ele tem com que se vestir, ele tem com que comer, ele tem aonde morar, porém ele quer mais. A ganância tomou conta. E essa pessoa está deixando o foco principal de lado. A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os cultos já não são mais em louvor a Deus. Já não é mais culto a Deus, mas é culto a Mamon. É culto ao dinheiro, é culto à prosperidade, porque os irmãos estão em busca disso, os irmãos estão em busca de prosperidade, os irmãos estão em busca de fama, os irmãos estão em busca de glória, os irmãos estão em busca de honra. E isso, coisas terrenas. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque o que Deus tem preparado para nós não se compara às coisas dessa terra. O próprio apóstolo Paulo ali em Romanos 8:18 vai dizer que até aquilo que a gente passa aqui agora, os sofrimentos do tempo presente, não há de ser comparado com a glória de Deus a ser revelada em nós. Então o que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que a gente mata para conseguir aqui nessa terra. A corrupção por causa do dinheiro tem sido tamanha. E tem avançado os vários campos da sociedade. Igreja, escola, política, até dentro da própria casa, para com a própria família. Filhos que estão torcendo pela morte de seus pais, para colocarem a mão na herança. E as igrejas, ao invés de contribuir para que essa ganância acabe, ela tem contribuído para que ela continue. Porque o evangelho hoje é que Deus vai te dar isso. Deus vai te enriquecer. Deus vai te fazer próspero, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar muito dinheiro. A pessoa acreditando porque tem necessidade dessas coisas, vai focando a sua fé só na riqueza, só na conquista, só na fama, só na glória, só nas riquezas. E o culto que era para ser culto a Deus já não é mais culto a Deus, e sim culto a Mamon. Não estamos adorando ao Deus verdadeiro,
quando tiramos o foco dele para colocar nas riquezas. Se você identificou isso na sua denominação, na igreja que você frequenta, vigia, irmão. Cuidado, porque nem todos estão capacitados para pregarem a palavra de Deus de forma sadia e verdadeira. De forma sadia e verdadeira. Ok? Ah, pastor, mas prosperidade é um dom de Deus. Eu sei que prosperidade é um dom de Deus. Mas nós servirmos ao Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de Cristo não nos ensina a ser gananciosos. Pelo contrário, o Evangelho de Cristo, ele nos ensina a renunciar a coisas dessa terra. Até mesmo riquezas, pois o próprio Senhor Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e destrói, onde vem o ladrão e rouba, mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói e destrói, onde nem vem o ladrão, nem rouba, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então os ensinamentos de Cristo é o que devemos seguir. Se Jesus ensina a não sermos apegados às riquezas, é porque ele sabe muito bem o mal que as riquezas podem nos causar, como eu acabei de ler lá em Timóteo capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça estão se destruindo. Acaba com a vida espiritual, acaba com tudo, em busca de um Deus. De um Deus, pastor, de um Deus. Jesus, ele compara Deus e o dinheiro como se fosse um Deus também. Porque quando a pessoa deixa de buscar a Deus, de servir a Deus para ser servidor do dinheiro, Jesus está comparando ali o dinheiro, a riqueza, o amor, a riqueza como um Deus também. Aí eu pergunto, quantas igrejas agora, na atualidade, se você quiser responder aí nos comentários, pode responder. Quantas igrejas na atualidade agora estão cultuando ao Deus verdadeiro? E quantas estão cultuando a Mamon? Quantas em seus cultos o tema não é Jesus, mas sim Mamon? O tema não é Deus, mas sim Mamon. O tema não é arrependimento, mas sim prosperidade. Prosperidade, como dizem aí fora, não é o que muitos imaginam. Porque muitos imaginam, porque aprenderam dessa forma, que se Deus não está com ele, ele não pode prosperar. A própria palavra do Senhor nos mostra, ali em Malaquias, que muitos dos que serviam a Deus estavam chateados com Deus. Por quê? Porque estavam vendo quem não estava servindo a Deus ter prosperidade. Aí eles disseram assim: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou. Vou até abrir a Bíblia aqui, ó, para não cometer nenhum tropeço, em Malaquias. Quer ver? Malaquias, capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Tá vendo aqui? O povo estava olhando para quem era ímpio, para quem não temia a Deus, e estava vendo esse povo que não serve a Deus está prosperando, ao passo que nós que estamos servindo não estamos prosperando.
Você está vendo que prosperidade não tem nada a ver se Deus é contigo, se não é. Prosperidade depende unicamente do seu trabalho e da sua administração financeira, irmãozinho, irmãzinha. O sol, ele não nasce só para quem serve a Deus, nasce também para quem não serve a Deus. E a maioria das pessoas milionárias deste mundo, que tem muita prosperidade, sabemos que elas nem acreditam em Deus. Como é que a gente pode dizer então que essa pessoa serve a Deus? Não seria uma contradição? Se ela não acredita em Deus, mas mesmo assim ela é próspera? Agora olha que interessante, inútil é servir a Deus, olha o que eles disseram. Que nos aproveitou termos andado de luto diante do Senhor e guardar os seus preceitos? Ou seja, quer dizer que esse povo aqui estava servindo a Deus somente por interesse, para ter proveito. E o proveito que eles queriam ter em servir a Deus era ser próspero, porque estavam comparando a prosperidade dos outros. Eles estavam em busca de Mamon e não de Deus. Estava servindo a Deus só para ter benefícios. Quantas pessoas não estão assim hoje dentro da igreja? Porque são ensinadas de forma errada. Elas buscam a Deus, até anda de luto diante do Senhor, guarda a palavra do Senhor, mas para ter proveito. E não porque Ele é digno de toda honra, porque Ele é digno de toda glória, porque Ele merece ser servido, por ser Ele o Criador de todas as criaturas, para as quais Ele designou que fosse para o seu louvor. Então a pessoa que serve a Deus para obter interesse, ela é capaz de chegar a um ponto e dizer, como estes aqui disseram: olá, quem não serve a Deus está melhor do que eu que estou servindo. Quer dizer que você está servindo a Deus só em busca de riqueza terrena? Você como diz o apóstolo Paulo, dos homens mais infelizes deste mundo, se você está servindo a Deus em busca só de coisas terrenas. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os homens mais infelizes de todo o mundo. Olha, meu irmão, que Deus tenha misericórdia da nossa geração, das nossas igrejas, das nossas congregações, daqueles que ensinam a palavra, porque o mundo está caminhando de mal a pior. Estamos vivendo aquilo que foi dito ali no livro de Timóteo. Estamos vivendo tempos difíceis, tá bem? Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Espero que este ensinamento tenha acrescentado em alguma coisa na sua vida, ok? Abra os seus olhos para essas questões. Não deixe de servir a Deus para servir a Mamon. E as pessoas servem a Mamon dentro da igreja sem perceber. Por quê? Porque estão em busca mais da prosperidade, mais da riqueza do que do próprio Deus. Você tem necessidade mais de Deus e não das riquezas. Jesus nos ensina algo muito interessante sobre as preocupações dessa vida. Ah, pastor, eu tenho necessidade de vestir, de comer. Olha o que Jesus nos ensina. Não vos preocupeis com o que haver de comer, beber ou vestir. Pelo contrário, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então Jesus prioriza ali o reino dos céus, o evangelho do reino, e não as preocupações com as coisas terrenas. Tá bem? Se o Senhor puder ser boca de Deus também, se esta palavra que aqui foi te anunciada trouxe algum entendimento para o Senhor, para a senhora, se o Senhor deseja ser boca de Deus também na vida de outras pessoas, por favor, compartilhe este vídeo com todas as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, tá bem? Já aproveita também, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho de notificações
para sempre receber as nossas mensagens, orações, palavras de ânimo, tá bem? E que Deus, através dessas mensagens, venha acrescentar sabedoria na sua vida. Um abraço e que Deus te abençoe.